Afinal de contas, quanto tempo deve durar uma apresentação? Muitas vezes não é quem vai ministrar que decide isso, né? Então vamos pegar aqui um TCC, ele já é pré-estipulado em média 15 minutos uma apresentação de TCC. Se você vai fazer uma apresentação numa empresa, é muito importante que você já tenha pré-estipulado qual é o tempo que você tem para fazer esta fala e respeitar o tempo. Mas mais importante, e tão importante, eu acho que tão importante quanto você ter a noção, saber e respeitar o tempo, é como você vai entregar esse conteúdo. O que eu costumo recomendar? Se você tem uma apresentação de 30 minutos, eu recomendo que você tenha pelo menos 1 hora deste conteúdo. Ou seja, vamos trabalhar com abundância, né? E na faculdade, na escola, na faculdade, nos cursos, geralmente é assim, né? Vamos fazer só o basicão. 15 minutos, aí ele prepara um conteúdo de 15 minutos. E se der branco? E se você acelerar demais na sua apresentação? Vai ficar em 5 minutos isso. Por quê? Porque você não tem margem de segurança. Então, se você tem uma apresentação, uma fala de 30 minutos, eu recomendo que, no mínimo, você tenha aí 1 hora de conteúdo. Por quê? Primeiro, isso vai te dar uma baita de uma segurança, né? Ou seja, você é um especialista naquele assunto. Segundo, se acontecer algo naquele momento, na sua apresentação, você tem caminhos, tem rotas de fuga. Uma coisa que acontece muitas e muitas vezes, tem uma programação de várias apresentações nas empresas, e aí você lá é o terceiro, você é o segundo, e não chegou o próximo. E o pessoal fala assim, olha, vai, dá uma esticadinha aí. Eu falo, mas caramba, eu trabalhei só com o básico, me falaram que era 30 minutos, eu fiz só 30 minutos. Ok. Se você se prepare, tenha mais conteúdo, domine esse assunto, tenha exemplos, use linguagem metafórica, tenha exemplos para dar, conecte com o público. Não tenha insegurança, medo de, se necessário for, interagir com o público. Por quê? Porque você vai deixando a sua apresentação mais leve, vai fazendo mais sentido para a audiência, as pessoas vão poder interagir com você e você vai controlando o público, né? Controlando o tempo, né? É melhor, né? Controlando o público e o tempo, isso é muito legal. Quando eu digo controlando o público, você vai ter uma noção se está funcionando com aquele público ali, se está tendo uma atenção maior ali, isso é legal. Agora, se você já entra com escassez, né? Já aconteceu com muita gente, inclusive comigo. Já aconteceu comigo, de eu ter um tempo para fazer a apresentação, né, fazer aquela aula, e quando chegou na metade daquilo que era proposto, eu já tinha entregue tudo. Então é preciso que você tenha calma, né, poder interagir com as pessoas, saiba daí usar o espaço cênico, né, espaço cênico, sala de aula, palco, púlpito, onde você vai fazer a sua apresentação, conecte com as pessoas e vai aos poucos interagindo e vai fazendo a sua entrega. Você vai perceber também, isso é verdade, que com o passar do tempo, que a experiência vai chegando, você vai ficando melhor, a ansiedade diminui, né? E você vai usando, fazendo uma relação de distribuir conteúdo versus o tempo. E aí, aquela sua palestra, sua apresentação de 30 minutos, você vai fechar em 30 minutos. 32, 29, ficou na média dos 30 minutos. Você vai perceber também que, se preciso for, você teria mais assunto, mais conteúdo para entregar. E isso é uma coisa que você tem que ficar muito em paz. Porque você vai acabar uma apresentação, isso é muito comum. Você acaba uma apresentação e depois, na volta para casa, num outro momento, você fala assim, poxa vida, eu esqueci de falar. Na verdade, você não esqueceu de falar, é que você tinha mais conteúdos. Eu poderia ter dito isso, poderia. Use para as próximas apresentações, se for do mesmo tema. Eu poderia ter feito tal dinâmica, poderia ter feito a dinâmica, mas você tinha tempo para isso? Então fique tranquilo. É muito comum, é muito normal que uma pessoa, que um professor, que um palestrante, que um apresentador, enfim, depois faça a sua revisão. Já aconteceu isso com você? Acontece com todo mundo, comigo acontece sempre. Eu poderia, depois que eu acabar esse vídeo, por exemplo, assim, poxa, mas naquele vídeo que eu falava sobre o tempo, eu poderia ter dito isso também. É claro que, porque as ideias vão fluindo, né? E eu vou assistir esse material depois e falo assim, nesse momento aqui eu poderia ter dado tal exemplo.
Se preocupe que vem mais material por aí, vem mais vídeos por aí, e eu não preciso denunciar isso. Acontece que às vezes as pessoas estão fazendo as suas apresentações e elas acabam denunciando que faltou, elas usam essa expressão, ai, faltou eu falar isso aqui. Não, não faltou. Se você entregou, conhecia o público-alvo, fez a sua apresentação, respeitou o tempo, isso é fundamental. Quando o assunto é tempo, duas coisas incomodam muito. Quando há uma expectativa da apresentação ser feita em X tempo, 1 hora, e aquela pessoa faz em meia hora. Pronto, acabou, terminei. O que a programação vai fazer nesse espaço aí que sobrou de meia hora? E o inverso também é verdadeiro. Quando tem uma expectativa de uma apresentação de 45 minutos e o camarada não acaba nunca. Estoura em 1 hora, 1h10, 1h20. Você já imaginou, do ponto de vista do planejamento, o quanto isso vai acavalar, vai juntar as outras, a agenda daquele dia? Isso é muito complicado. Além do que, a sensação de, meu Deus do céu, né? Termina, moço! Termina, moço! Eu já falei em termina, né? No vídeo anterior, do tempo, né? Falei ou não falei? Acho que eu falei. Termina, moço? Terminei. Tchau!